Hora daquele bate-papo gostoso sobre educação aqui com o Marcos Meyer. A gente anunciou no começo do Bom Dia que falaríamos hoje sobre a mãe coruja, né? Mas o Marcos hoje trouxe aqui um assunto até um pouco mais importante. Esse assunto a gente vai abordar na sequência. A Carolina Wolff tinha já gravado com o Marcos, mas o Marcos está aqui ao vivo e a gente vai conversar agora sobre Páscoa e a garotada. Não é fácil dizer para o filhinho, não, esse chocolate não pode comer porque é muito grande. Mais ou menos por aí, né, mãe? Os ovos estão cada vez maiores e a criançada, então, aproveita bastante. Agora, esse momento de Páscoa é bastante importante para a gente ensinar o significado da Páscoa para a criança. Então, o significado vai mudar de acordo com a religião, por exemplo, né? Os judeus comemoram esse período a libertação do povo de Israel do Egito quando eles eram escravos. Então, é um momento bastante importante para os judeus. Para os cristãos, Jesus tinha ressuscitado justamente na época que os judeus estavam comemorando a Páscoa, então ficou associado Páscoa com a ressurreição de Jesus. Essas coisas a gente precisa ensinar para as crianças. Por quê? Porque quando a criança tem apenas aquilo que acontece em volta dela, por exemplo, o coelhinho vai trazer o chocolate, quando só tem isso, a criança vai crescendo achando que o mundo é muito horizontal, ou seja, só tem valor aquilo que é imediato. Quando a gente ensina os valores, quando a gente ensina significado, a criança passa a perceber que existe uma história por trás de cada coisa. E aí a vida fica também no sentido vertical, não só no sentido horizontal. E essa verticalidade, saber do passado, saber o que aconteceu lá atrás, faz com que a criança também aprenda a planejar o futuro. Então, a dimensão vertical é isso, passado, presente e futuro. Aí a dimensão horizontal é o que vale agora. E aí, então, quando a gente ensina significado, a gente dá para a criança essa outra dimensão da vida e a vida daí não fica tão descartável assim. E como colocar para a criança essa questão da religiosidade e o coelhinho? Onde é que o coelhinho entra nessa história para a cabeça da criança, né? Bom, quando a gente fala do significado da Páscoa, e daí a criança pergunta, mas e o coelho? Por que o coelho bota ovo e essas coisas todas? É claro que é do campo da fantasia e há já uma tradição aqui no Brasil a respeito disso. Tem muitas famílias que dizem que não existe, outras dizem, claro que existe, meu filho. Então o que é importante nesse momento? A gente brincar com a fantasia da criança não tem absolutamente nenhum problema, mas a gente pode dar significado também para o coelho e também para o chocolate. Uma criança uma vez estava dizendo que a avó fazia batata frita para ela e ela só fazia batata frita porque ela amava muito. E aí, quando ele ganhou o chocolate na Páscoa do coelho, ele falou assim, o coelho me ama muito, né? Porque ele me dá chocolate. Essa visão da criança de perceber que o significado da batata frita e o significado do chocolate é o mesmo, ou seja, eu dou para a criança porque a amo, é bastante interessante desenvolver. Agora, nós temos que tomar um cuidado para não associar o chocolate, o ovo de chocolate e tal, com uma premiação sobre o comportamento da criança. Por exemplo, se você se comportar bem, o coelho vai trazer um ovo bem grandão. Aí a criança, na última semana, só se comporta, né? Na última semana ela começa a se comportar só porque ela sabe que vai ser presenteada. Isso é um problema. Porque o coelho vai dar o chocolate porque ama e não porque a criança está se comportando. Senão ela começa a negociar, chantagear os pais porque sabe que vai receber uma recompensa em função disso. Então é melhor a gente fazer por amor e não por recompensa. E tem um jeitinho especial, diferente, de chegar a chamar a criança e conversar sobre esse significado da Páscoa? Tem um momento certo? Pode ser conversado ali com os pais? Tem uma hora certa de fazer esse tipo de... Não tem regra, mas eu diria assim, é bom a gente conversar com a criança quando ela não está distraída com outras coisas. Vendo TV, brincando na internet, videogame, ou fazendo qualquer outra brincadeira. Na hora da refeição, por exemplo, está todo mundo junto, em volta, é um bom momento para a gente conversar sobre isso, porque daí dá tempo da criança perguntar e ela vai continuar ali na mesa, ela não tem chance de sair correndo, né? Então esse é um momento da gente elaborar sentidos, significados para a família, para as coisas que acontecem na família. Aproveitar também nesse momento para falar do povo, de coisas antigas que aconteceram, para falar também do avô, da avó, que moravam lá no campo, que tinham tal trabalhinho e tal, e aí dizer como que o pai
pai e a mãe se conheceram e aí agora você existe. Todo esse processo dá uma outra dimensão para a vida da criançada, não fica só naquele vamos comer chocolate e se empanturra de chocolate e acabou. Até por uma questão de regra e educação, até alimentar também, né? Exatamente. A questão da alimentação é o seguinte, dá para comer chocolate e deixar a criança encher a pança de chocolate? Deixe. Vai ficar sem almoçar um dia, não tem problema, é um dia. Agora, o que não pode acontecer... Mas muitas vezes começa na sexta e vai até domingo, né, Marcos? Esse é um problema, né? Aí é um problema. Daí fica muitos dias, daí vai dar um desarranjo intestinal e tal. Então é bom a gente dar uma regulada. Mas uma das refeições, ou almoço ou jantar, dá pra gente tirar e deixar essa criançada comer chocolate? Não tem absolutamente nenhum problema. As exceções podem sim estar presentes na hora da alimentação. A alimentação saudável aí você leva todos os outros momentos. E substituir o chocolate por presente. Aquela criança que não gosta muito do chocolate ou prefere até um presente na Páscoa também vale ou tem que analisar bem a situação? Tem uma escritora, Janine Rolim, ela fala o seguinte, diminua o tamanho do ovo e dá um livrinho junto. Olha que ideia legal. Um livrinho infantil, uma coisa fantástica para as crianças, elas podem aproveitar o chocolate que o coelho trouxe e o livrinho que a mãe trouxe, o livrinho que o pai trouxe, dá para juntar as duas fantasias, né? Dá para juntar as duas histórias, sem nenhum problema. O livro acho que é uma saída muito legal para presentear. Agora, jamais oferecer o chocolate depois que fizer a leitura do livro, né? Exatamente, se você ler, ganha um chocolate. Não tem isso. Você vai ler porque é gostoso. Aliás, isso é muito interessante ser colocado para as crianças. A gente precisa fazê-las gostar da leitura pela leitura, sem promessas, né? Mas como é que a gente faz isso? A gente, na hora da refeição, eu descobri uma coisa bem legal que eu li. Você contar com empolgação algo que você leu. A criança começa a desconfiar, acho que ler deve ser gostoso, porque olha como que o pai fica, né? Então, esse tipo de coisa dá assim para a gente associar, fazer a criança gostar de ler, e se deliciar com a leitura pela leitura, não porque vai ganhar um ovo de chocolate. Já tem a Páscoa, né, agora para ganhar esse ovo. E a criança também acho que gosta desse incentivo do pai, de ter essa associação, mesmo quando se empolga, né, de falar de algum assunto. A gente vê que sobre o significado da Páscoa, né? Se o pai contar do jeito certo, vai se interessar também, é capaz até de passar para os amiguinhos, comentar que achou interessante. É bem isso, o pai pode contar também como que ele esperava com ansiedade o chocolate. Pode dizer também que, na minha época era só um ovinho desse tamanho, eu ganhava mais uma barrinha e ponto, né? Olha quanto que você ganhou, não tem nenhum problema, mas esse compartilhar com empolgação, com alegria, é bastante interessante para a criança. Tá certo. Marcos Mello, feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa a todos. Para a criançada, né? Então, tá bom.